Na estreita passagem das Termópilas, ao norte da Grécia, 7.000 soldados gregos aguardavam o inimigo. E esse inimigo possuía uma força invasora jamais vista antes. Em agosto de 480 a.C., o rei Leônidas e seus lendários 300 espartanos lideraram uma coalizão de guerreiros gregos e enfrentaram cerca de 250.000 soldados comandados por Xerxes, o poderoso rei da Pérsia. E o que estava em jogo era o futuro da civilização grega. Essa batalha aconteceu durante a Segunda Guerra Greco-Persa e durou 7 dias, sendo 3 dias marcados por combates intensos. A estreita passagem chamada de Termópilas, que significa portões quentes, tinha entre 15 a 30 metros de largura, e ali o número dos invasores não fazia tanta diferença por ser um local estreito. Por isso, mesmo em desvantagem, os gregos conseguiram conter o avanço do inimigo por um tempo precioso, graças ao terreno e principalmente à disciplina de seus guerreiros. Muito antes da famosa Batalha das Termópilas, os gregos e persas já travavam conflitos, iniciados por disputas pelo controle da Ásia Menor. Cidades gregas como Mileto, Halicarnasso e Pérgamo, localizados na região da Jônia, caíram sob o domínio persa após a queda do reino da Lídia, que funcionava como um escudo político e militar para essas cidades. Apesar de manterem certa autonomia em troca de pesados tributos, os jônios nunca aceitaram plenamente a submissão aos persas, e em 499 a.C. iniciaram a revolta jônica em busca de liberdade. Com isso, Atenas e Erétria apoiaram os rebeldes, um ato que o rei persa considerou imperdoável. A revolta foi esmagada, mas Dario jamais esqueceu a ousadia dos gregos. Para Dario, recém-chegado ao trono através de realizar um golpe, qualquer rebelião era um risco à sua legitimidade, e ele decidiu punir os envolvidos e também expandir o seu domínio. Foi nesse cenário de vingança, ambição e resistência que nasceram as guerras greco-persa, e com elas o caminho até Termópilas. 10 anos antes da batalha contra os espartanos, os gregos haviam derrotado os persas na Batalha de Maratona, liderada por Dario, que após a derrota jurou vingança. Mas os anos se passaram e Dario morreu, e Xerxes, seu filho, assumiu o trono e voltou com força total para vingar seu pai e terminar o trabalho que ele havia começado, a de subjugar toda a Grécia. Xerxes rapidamente retomou os preparativos para a grande invasão, e por se tratar de uma campanha em larga escala, foi necessário um extenso planejamento para reunir suprimentos, recrutar milhares de soldados e garantir que fossem devidamente equipados e treinados. Enquanto isso, Atenas também se preparava para o conflito contra a Pérsia, e sob orientação do estadista Temístocles, foi decidida a construção de uma frota poderosa de triremes, fundamentais para enfrentar os inimigos. Entretanto, diante das limitações de recursos e de guerreiros, Atenas não poderia combater simultaneamente em terra e no mar, tornando indispensável a formação de alianças com outras cidades gregas. Xerxes, por sua vez, enviou emissários exigindo terra e água. E esse pedido persa não era uma simples formalidade, tratava-se de um símbolo claro de submissão. Que mensagem nos traz? Terra e água. Entregá-los seria uma declaração que o território e os recursos daquela polis pertenciam ao rei persa. A maioria das cidades gregas se renderam por medo dos inimigos, mas em Atenas, os embaixadores foram julgados e executados, sendo lançados em um poço com a irônica sugestão de que lá encontrariam terra e água por conta própria. Em Esparta, a recepção foi ainda mais direta. Os emissários foram simplesmente atirados em um poço sem cerimônias, como forma de mostrar o desprezo absoluto por Xerxes. Após anos de preparação, o rei persa finalmente colocou em marcha seu colossal exército rumo à Grécia, com pontes flutuantes sobre o Helesponto e uma frota imensa acompanhada por mar. A máquina de guerra persa atravessou a Trácia e a Macedônia, avançando implacavelmente em direção ao sul. Enquanto algumas cidades gregas se rendiam, outras começavam a se organizar em resistência. Diante da aproximação persa, a ameaça tornou-se impossível de ignorar. Em resposta, várias cidades gregas, historicamente divididas e até mesmo inimigas, colocaram de lado suas diferenças para formarem uma coalizão inédita. E sob a liderança de Esparta, respeitada por sua força militar e disciplina, essa aliança se uniu com um único propósito: deter o avanço do maior império do mundo conhecido. Esparta assumiu a dianteira da resistência terrestre, e foi então que o rei Leônidas
reuniu seus guerreiros e marchou rumo ao Estreito Desfiladeiro. E foi ali naquele ponto estratégico entre montanhas e mar que os gregos começaram a preparar terreno para uma das batalhas mais lendárias da história. No primeiro dia da batalha, Xerxes tentou resolver o confronto sem derramamento de sangue. Ele enviou um emissário até Leônidas com uma proposta. Os gregos teriam liberdade e seriam honrados com títulos de amigo do povo persa, além de receberem terras ainda mais férteis do que aqueles ocupavam. Mas Leônidas recusou prontamente. O embaixador mudou o tom e exigiu que os espartanos prontamente depusessem as armas. E foi então que o rei espartano respondeu com uma das frases mais icônicas da antiguidade: "Venha e pegue-as você mesmo." Quando as negociações com os espartanos falharam, a batalha tornou-se inevitável. No entanto, Xerxes adiou o ataque por 4 dias, esperando que os aliados dos espartanos se dispersassem devido à enorme diferença de tamanho entre os dois exércitos, antes de finalmente decidir avançar. No 5º dia, Xerxes finalmente ordenou o ataque, enviando tropas com a missão de capturar os gregos e levá-los vivos até ele. Mas essas tropas mal equipadas com escudos de vime, lanças curtas e pouca proteção, não era páreo para os bem armados hoplitas gregos. Posicionados na parte mais estreita da passagem, os gregos formaram uma sólida falange, escudos sobrepostos, lanças longas e disciplina implacável. As tropas persas eram superiores em número, mas inferiores em técnica e armamento, e o choque foi brutal. Persas foram repelidos com pesadas baixas, enquanto os espartanos sofreram pouquíssimas perdas. Mesmo após o fracasso do primeiro ataque, Xerxes enviou sua tropa de elite, 10.000 veteranos dos temidos soldados imortais. Mas nem eles conseguiram romper a linha grega. Os espartanos usaram até mesmo táticas de retirada simulada, atraindo os inimigos para emboscadas fatais. Segundo Heródoto, Xerxes assistia à batalha de um trono montado à distância, e teria se levantado 3 vezes incrédulo com a resistência grega. O massacre foi tamanho que, segundo Quitésias, apenas 2 ou 3 espartanos teriam morrido nessa batalha. No 6º dia, convencido de que os gregos já estariam enfraquecidos, o rei persa ordenou mais um ataque frontal, mas novamente seus homens foram rechaçados, e ele se viu obrigado a recuar, frustrado e sem resposta. Foi então que surgiu Efialtes, o traidor grego da Tessália. Em troca de recompensa, ele revelou aos persas uma trilha secreta pelas montanhas que contornava a posição grega, e esse caminho permitia que o exército persa cercasse Leônidas e seus homens pelas costas. Mais tarde, o nome de Efialtes se tornaria sinônimo de traição, como um tipo de Judas da Grécia. Na mesma noite, Xerxes enviou o comandante Hidarnes com milhares de soldados, incluindo todos os sobreviventes dos imortais, por essa trilha oculta. Algumas fontes relatam que Leônidas foi avisado e que um grego chamado de Tirrastíadas teria escapado do acampamento persa para avisá-lo. O cerco estava se fechando e o rei de Esparta sabia que o desfecho se aproximava. No amanhecer do 7º dia, os soldados que guardavam a trilha secreta nas montanhas ouviram som de folhas sendo pisadas. Os persas se aproximavam. Alarmados, se armaram às pressas, e um dos soldados chegou a pensar que fossem os espartanos, mas Efialtes garantiu que não eram. Esses soldados se refugiaram numa colina, mas os persas não queriam gastar tempo e seguiram adiante, e com isso, o cerco estava completo. Leônidas logo recebeu a notícia: a passagem havia sido perdida. Ele rapidamente convocou um conselho de guerra, e alguns defenderam a retirada imediata da região. Muitos aliados foram dispensados e outros recuaram. O rei de Esparta decidiu ficar, pois seguia as rígidas leis de sua nação, a de nunca recuar. Mas Leônidas não ficou sozinho. Ao seu lado permaneceram os 300 espartanos, 700 téspios e cerca de 400 tebanos. Além do mais, ficar serviria como uma retaguarda para aqueles que recuaram, pois se todos recuassem de uma vez, rapidamente a cavalaria persa iria interceptá-los. Com essa atitude, Leônidas foi capaz de salvar mais de 3.000 homens, que poderiam então continuar a luta mais tarde. Quando o ataque final começou, os defensores gregos avançaram para um trecho mais amplo da passagem. Com as lanças quebradas de tanto usarem, passaram a lutar com espadas curtas, determinados a causar o máximo de baixas possíveis. Durante a batalha, 2 irmãos de Xerxes foram mortos em combate e o próprio rei Leônidas caiu lutando. Os 2 exércitos disputavam o corpo do rei, que acabou recuperado pelos gregos, e com a aproximação dos imortais, os sobreviventes se reagruparam para uma última resistência. O cerco havia se fechado e os últimos defensores resistiram.
Flechas choveram sobre os espartanos até o último homem cair. 300 dos mais valentes espartanos agora estavam mortos, e tomado pela fúria, Xerxes mandou decapitar e crucificar o corpo de Leônidas, uma atitude incomum até mesmo entre os persas, que geralmente honravam inimigos valentes. Após romper a resistência em Termópilas, Xerxes abriu caminho pelo norte da Grécia, incendiando todas as cidades gregas que encontrava pela frente, até chegar em Atenas, onde ele a destruiu. Parecia o fim, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. A batalha greco-persa continuou no mar de Salamina. A frota grega, formada de atenienses, espartanos e aliados sob o comando de Temístocles, preparava seu contra-ataque. Mesmo em menor número, os gregos conheciam aquelas águas como ninguém. Na batalha de Salamina, a frota persa foi esmagada. Os navios eram numerosos, mas desajeitados, e ficaram presos em passagens estreitas. A marinha persa foi destruída diante dos olhos de Xerxes, que assistia tudo do alto de um trono montado na beira-mar. Sem o domínio naval, a invasão persa começou a ruir, e Xerxes, temendo pela segurança de seu império, recuou à Ásia com parte de seu exército. E no ano seguinte, em 479 a.C., os gregos reuniram suas forças e enfrentaram os persas na decisiva Batalha de Plateia, liderado por Pausanias, um general de Esparta. E no mesmo ano, a marinha grega também venceu os persas na Batalha de Mícale, na costa da Ásia Menor. Com essas vitórias, as invasões persas terminaram definitivamente. E graças à coragem e o sacrifício dos 300 espartanos e seus aliados, os gregos ganharam tempo para evacuar, resistir e contra-atacar. Com isso, a Grécia não apenas sobreviveu, mas entrou em sua era de ouro marcada pelo florescimento da democracia, da filosofia e da liberdade.